Todo aluno que chumbar por mais de 3 disciplinas na primeira época não vai nem à segunda época do exame. Já chumbou. Esse ano aí foi 2015. Vi muita gente a chumbar, muita gente a lamentar, muita gente a chorar. E vi aquele senhor a ser removido no cargo de ministro da Educação, porque estava a colocar os meninos para estudarem de verdade. Vagamba com nada, lava. Se estudarem nesse sistema, serão obrigados a ser inteligentes e vão descobrir os nossos segredos. Então, uma das formas pelo qual você é controlado é quando enfraquece o nosso sistema de educação. Só para poder saber te controlar. Porque agora você já não sabe qual é o seu dever, já não sabe qual é o seu direito. Tudo para si é um favor. Estão comigo? Devem gostar de aprender. Aleluia. Devem gostar de aprender. Então, precisamos compreender quais são os direitos que os nossos filhos têm e quais são os deveres que nós, como pais, temos para com os nossos filhos. E isso não só vai vos ajudar aqui nas coisas naturais, físicas, mas é por conta desse conhecimento que você vai poder se relacionar bem com Deus também. Amém. Agora, por exemplo, a Bíblia diz que nós fomos dados o direito de sermos feitos filhos de Deus. Estão compreender? E para quem compreende o que é ser filho e quais os direitos que um filho tem, sabe o que é que deve pedir a Deus, o que é que deve exigir da parte de Deus. Aleluia. Oh my God. Você devia saber, o problema está aqui, o problema começa aqui. De não conhecer os vossos direitos, pelo menos como cidadãos. Ok, por eu ter dito que vocês papais não devem obrigar os vossos filhos a dizer obrigado pela comida, já ficaram zangados alguns pais aqui. Aleluia. Mas era isso que Deus tentava nos dizer quando Ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E vocês estão busy em pedir comida por não saber que vós sois filhos de Deus e que não precisam pedir por comida, porque Ele, como Pai, sabe que é responsabilidade dele prover o que comer em casa. Agora que essa uma vez já está sorrindo. Aleluia. Então, a Bíblia diz que Ele sabe que nós precisamos dessas coisas, mesmo sem precisar de pedir, porque é dever de Deus, quando nos assume como filhos, prover o que comermos em casa, garantir que você seja educado aqui sem precisar pagar nada.
As aulas que você está a receber aqui, você não precisa pagar por elas. É por isso que quem se preocupa em saber o que é que você deve aprender, não é você, é ele. Você tem direito à vida, como diziam aquelas crianças. Então você não precisa se preocupar com a sua vida, apenas preocupe-se em buscar o reino de Deus. E ele já sabe que você precisa ter vida. É por isso que ele deu-se a si próprio, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém. Agora, meus pais, não cobrem um obrigado dos vossos filhos pela comida que lhe dão em casa. Não estão a fazer favor para eles. Aleluia. Amém. Por exemplo, irmã Marta, assim, dizer para a Iona: nem me agradeceste todo dia, estou te a amamentar, eu nem sabe agradecer. Então, ele não precisa sentir-se obrigado e dizer: mamãe, obrigado pelo leite que me deste hoje. Aleluia. É por isso que quando está com fome só chora. A mãe tem que se preocupar em saber o que está a faltar agora que está a chorar. Será que quer tomar banho? Será que quer comer? Ou quer mudar de fralda? Aleluia. Então, eu quero com que vocês compreendam quais são os vossos direitos, para saberem quando é que é graça, é favor que alguém está a te prestar. Aleluia. Porque se não saberem dessas coisas, ainda vão continuar a ser manipulados e aceitar. Aleluia. Vão ser manipulados e aceitarem, por não saber que isto é nosso por direito. Então, hoje vou vos ensinar sobre o que é graça, o que é realmente um favor imerecido e por que chamamos isso de favor. Aleluia. Hão de sair daqui abençoados. Amém. Hão de sair daqui abençoados. Glórias a Deus. Então vamos lá abrir as nossas Bíblias lá nos livros que eu vos dei para meditar. Primeiro vamos para o Gênesis. Foi capítulo quanto mesmo? Então vamos para lá. Então, alguém já está lá? Alguém pode nos ajudar com a leitura? Aleluia. Gênesis 6, versículo 1. Assim diz a palavra: a corrupção do ser humano. As pessoas aumentaram em número e foram se espalhando por toda a terra, à medida em que ia tendo filhos e filhas. 2. Os filhos de Deus viram que as mulheres dos homens eram bonitas. Eles escolheram as mulheres que quiseram e casaram-se com elas. 3. E o Senhor disse: o meu espírito não ficará no ser humano por muito tempo. Ele é mortal e irá morrer.
só terá 120 anos de vida. 4. Nesse tempo, os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. Esses tempos antigos, esses filhos se tornaram os grandes heróis dos tempos antigos. Eles foram homens de muito poder que viveram na terra naquele tempo e também depois. 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas era cada vez maior e o que só pensavam em fazer o mal. 6. Então o Senhor ficou ferido no seu coração e lamentou ter criado o ser humano. 7. O Senhor disse: apagarei da face da terra o ser humano que criei. Destruirei as pessoas, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. 8. Mas o Senhor olhou com prazer para um homem chamado Noé. Ferreira de Almeida, só para ler versículo 8. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Compreenderam aí? Amém. Destruirei o homem. Estava a dizer que toda a espécie humana tinha que ir embora. Deus havia se irritado com o homem. Estão a entender aí? Mas ele agora olha para um homem chamado Noé, e Noé achou que é graça diante de Deus. Estão a compreender? Achou graça aos olhos de Deus. Então, quando Deus disse que vou destruir a terra, vou destruir a humanidade, não havia sequer um nome que estava na lista de que este aqui vai escapar. Deus queria apagar tudo quanto existia aqui na terra que ele havia criado. Inclusive Noé tinha que morrer também. Agora já comecei a pregar. Amém. Inclusive o próprio Noé, ele tinha que morrer. Porque Deus está a dizer que todo homem que eu criei vou ter que destruir. Todo homem. Mas do nada, tinha ali um homem que se chamava Noé. A Bíblia diz que este, diante de Deus, aos olhos de Deus, achou graça. Diga comigo, graça. Ele achou graça. A como ele atingiu mas ele cascuimbo. Oh. Esse homem my God, my God, my God, my God. A graça que ele achou aos olhos de Deus, não a achou porque ele era santo, não a achou porque ele era justo, não achou por nada que ele andava a fazer para Deus. Apenas ele olhou para Deus, Deus olhou para ele, e depois Deus disse que vou matar a todos, mas este aqui vou lhe poupar. O que é que este aqui fez que os outros não fizeram? Não é o que importa aqui. O que importa é que Deus olhou para ele e ele achou graça diante dos olhos de Deus. Então, esta dimensão da graça é a dimensão que nós chamamos de favor imerecido. Significa que Jó, ou seja, Noé, também não merecia viver. O que Jó merecia era morrer igual aos outros seres humanos que estavam na terra.
Vocês estão aqui comigo? Então, Deus decidiu conceder graça a este senhor. E o que é que prosseguiu após isso? Deus achou que não devia matar a Noé, mas que ele tinha que continuar a viver. Não é porque ele era santo, não é porque ele agradava a Deus, não era por nada que ele tinha, não é porque ele era mais forte do que a todos, não. Não era o mais bonito, não era o mais rico, mas mesmo assim Deus disse que este vai escapar. Por que razão? Simplesmente achou graça. Simplesmente achou graça. My God and my Father. E quando nós voltamos, por exemplo, para o versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a indignação dos pensamentos dos seus corações era só má continuamente. A maldade do homem se multiplicava aqui na face da terra. Mas mesmo assim, houve um homem que achou graça. Glória! Agora presta atenção a isto aqui. Noé está a achar graça num mundo cheio de maldade, num mundo... Ok, deixa-vos dizer um pouco o que estava a acontecer naquele tempo, para isso chegar a irritar a Deus a esse extremo, para compreender o que é achar graça diante de Deus. Naquela época, Deus havia mandado anjos para vigiarem sobre a humanidade, sobre a terra, como segurança dos homens. Estão compreendendo? Só que acontece que naquele tempo, os filhos dos homens, quando nasciam, as irmãs que nasciam, era tão bonita, que até os anjos do céu não aguentaram quando olhavam para elas. Estão a compreender? A tentar na tucholi wankamalo. Olha para na vamos Catarina, assim. Amém. Não tinha tomate ngaguete, mano. Os anjos do céu, que era suposto vir guarnecer a terra, vir proteger a humanidade, ficaram apaixonados pelas irmãs e tomaram a elas como esposas. E nasceram filhos dentre os anjos e as mulheres. E já pode imaginar que essa semente já não é